Bem, na aula passada a gente viu o problema da catástrofe do ultravioleta quando tratando do corpo negro. Ah, Antes de resolver esse problema, através da hipótese de Planck, nós vamos aqui fazer uma digressão que será necessária na derivação de Planck. Essa digressão tem a ver com a distribuição de Boltzmann. Talvez alguns de vocês já tenham visto mecânica estatística ou ainda em física 2, mas como nem todos devem ter visto, alguns não se lembram, a gente vai fazer uma breve digressão sobre o problema, mostrar mais ou menos o que é essa distribuição de Boltzmann nessa aula. Para isso, a gente vai considerar um sistema isolado, ou seja, que não troca energia com o meio externo, portanto a energia é constante, e esse sistema contém um certo conjunto de partículas idênticas que podem trocar energia entre si. A restrição que a gente vai fazer, só para simplificar o problema e depois no final a gente retira essa restrição, é que a energia de cada partícula é, por exemplo, ou zero, ou ΔE, ou 2 ΔE, 3 ΔE, assim por diante, ou seja, múltiplos inteiros de ΔE, certo? Partindo de zero. E no fim das contas a gente faz o ΔE tendendo a zero, e isso permite que a energia de qualquer partícula assuma valores no contínuo. Isso porque nós vamos tratar aqui de partículas clássicas, que podem assumir qualquer valor de energia. Bom, para simplificar o tratamento, vamos considerar somente a situação de 4 partículas idênticas, cuja energia total desse sistema é 3 vezes ΔE. Vamos definir o que são macroestados e microestados. Vamos lá. Microestado, do ponto de vista clássico, é quando o estado de cada partícula é especificado. O que significa isso? Posição, momento e, portanto, a energia de cada partícula é especificada. Enquanto um macroestado, basta saber quantas partículas têm determinada energia. Em outras palavras, enquanto um microestado é uma descrição detalhada em termos de energia de cada partícula, o macroestado é uma descrição menos detalhada. Nessa tabela, por exemplo, eu relacionei aqui na coluna da esquerda quem são os macroestados possíveis, ou seja, se eu tiver, por exemplo, na primeira linha, o primeiro macroestado rotulado por I igual a 1, se eu tiver uma partícula com energia 3 ΔE, não restou energia para nenhuma outra partícula, portanto, as 3 partículas restantes têm que ter energia zero. Isso é um macroestado, certo? Aí eu posso perguntar, bom, quantos microestados possíveis eu tenho dentro desse macroestado? O que significa isso? Quais as diferentes possibilidades para cada uma das partículas? É fácil fazer essa contagem. Para cada partícula, cada uma delas pode ter 3 ΔE. Então eu tenho 4 possibilidades, né, para energia igual a 3 ΔE. Uma para cada partícula, certo? Então, quantidade de microestados igual a 4. Vamos para a segunda possibilidade de macroestados. Segunda possibilidade, estou considerando que uma das partículas tem energia igual a ΔE, a outra tem energia igual a 2 ΔE. Total 3 ΔE. Portanto, as outras duas partículas necessariamente têm que ter energia zero. Isso aqui designa o segundo macroestado. Bom, e dentro dessas possibilidades, quais são as energias das partículas? Olha, se eu posso ter 4 possibilidades, né? Cada uma das 4 partículas pode ter essa energia 2 ΔE, certo? Bom, se eu selecionar uma delas, restam 3 possibilidades para que outra partícula tenha energia ΔE. 3 vezes 4, 12, certo? E as outras duas necessariamente têm que ter energia igual a zero. Então são 12 microestados para esse segundo macroestado. E finalmente, a terceira possibilidade de macroestado, em que nenhuma tem energia
2 ΔE, nenhuma tem energia 3 ΔE, e eu tenho 3 partículas com energia ΔE, portanto só resta uma com energia zero. Tá? Dentro desse macroestado, quantos microestados possíveis? Bom, isso aqui acaba sendo semelhante ao primeiro macroestado pelo seguinte: quantas partículas podem ter energia zero? 4 delas, certo? E para as outras 3 só resta energia E igual a ΔE. Portanto, 4 microestados. Bem, para que fique clara essa contagem, vamos considerar o primeiro macroestado. Tá? Nesse primeiro macroestado, a gente já viu que temos 4 microestados e todos eles são distinguíveis. Quer dizer, eu consigo distinguir as partículas em cada um dos microestados. Por quê? Porque uma delas tem energia 3 ΔE e as outras energia zero. Ou seja, elas são distinguíveis apenas no que diz respeito à energia. Então, esse número de rearranjos distinguíveis que eu posso fazer dentro de um macroestado é o que eu chamo de microestados. Ora, de acordo com o que a gente conhece de probabilidade, como que a gente conta esse número de microestados? Para 4 partículas, a permutação, o rearranjo dessas 4 diferentes partículas implica que eu tenho 4 fatorial possibilidades, certo? No entanto, já que alguns rearranjos dentro do mesmo estado de energia não são distinguíveis, a gente tem que dividir, né, o total por esse número de rearranjos não distinguíveis. Por exemplo, no caso do primeiro macroestado, que eu tenho uma partícula com energia igual a 3 ΔE, eu vou ter 3 partículas com energia igual a zero. O que isso significa? Essas 3 partículas que têm a mesma energia são indistinguíveis. Portanto, eu vou ter que dividir pelo rearranjo dessas 3 partículas, ou seja, 3 fatorial. Meu resultado, então, número de microestados, vai ser 4 fatorial sobre 3 fatorial. Para quem não lembra, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ou, em outras palavras, poderia ter escrito assim também: 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Se alguém não lembrar disso, por favor, me pergunte, que eu serei um pouco mais claro numa próxima aula. Tá? Bom, 3 fatorial vai embora. Isso me dá o que a gente viu na transparência acima, número de microestados igual a 4. E de maneira geral, para N partículas, certo? Eu terei N fatorial rearranjos possíveis. Se dentro desses rearranjos eu tiver alguns arranjos, por exemplo, Nzinho fatorial com uma mesma energia, um outro N' com uma segunda possibilidade de energia, assim por diante, o meu número de microestados é contabilizado dessa forma. Tá? Claro que no nosso exemplo, com apenas 4 partículas, essa expressão é extremamente fácil, mas eu posso ter muito mais partículas e aí eu vou ter que considerar os diferentes estados de energia para uma certa quantidade dessas N partículas, né? E é aí que vão entrar esses N fatorial, que podem ser vários aqui no denominador. Tá? Eu vou pedir para vocês depois resolverem um exemplo com um N um pouco maior. Mas só para vocês sentirem um pouco o gostinho de como ficaria uma situação mais complicada, vamos supor uma situação em que eu tenho 6 partículas, a energia total do sistema é 8 vezes ΔE,
E cada partícula pode assumir energia desde 0, 1 ΔE, 2 ΔE, até 8 ΔE. Vamos considerar um macroestado E igual a 0, E igual ΔE, E igual 3 ΔE. Sendo que eu tenho duas partículas com 3 ΔE, duas partículas com ΔE, e como 2 ΔE, 2 vezes 3, 6 ΔE somados já dão 8 ΔE, o restante das partículas só pode ter E igual a 0. Então, meu macroestado é o seguinte: duas partículas com energia igual a 0, duas com energia ΔE e duas com 3 ΔE. A minha pergunta é, usando o raciocínio acima, qual é o número de microestados nesse macroestado? Vou dar aqui um minutinho para vocês pensarem, deem uma pausa agora, resolvam, e assim que tiver a resposta, vocês dão o play novamente. Muito bem, a resposta então vai ser a seguinte: n fatorial sobre n1 fatorial sobre n2 fatorial sobre n3 fatorial. Por que eu coloquei 3 nzinhos aqui? Porque cada estado de energia contém um certo número de partículas que são indistinguíveis e que eu vou ter que desconsiderar esse rearranjo entre essas partículas em cada um desses estados de energia. Bom, n fatorial é 6 fatorial para a gente. N1 fatorial eu tenho para E igual a 0, 2 fatorial, para E igual a ΔE, 2 fatorial, e para E igual a 3 ΔE, 2 fatorial. Portanto, isso dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. O que se cancela? 1 fatorial vai embora. 4 é a mesma coisa que 2 fatorial vezes 2 fatorial, vai embora. Portanto, resultado: 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90 microestados. Nesse macroestado. Bem, a suposição que se faz aqui: todos os microestados têm a mesma probabilidade de ocorrer, o que faz bastante sentido, afinal, dentro de um macroestado, com partículas idênticas, não deve haver uma probabilidade maior para uma partícula ou outra, tá certo? Já que elas são idênticas e qualquer arranjo dentro desse macroestado deve ser equiprovável. Tá? Bom, isso vai implicar o seguinte, que uma probabilidade relativa de que o macroestado I, pegue um daqueles macroestados, para que ele ocorra, essa probabilidade deve ser proporcional ao número de microestados contido nesse macroestado. Também faz sentido. Afinal, quanto mais microestados, mais provável daquele macroestado ocorrer. Voltando à nossa tabela, né, vamos então contar o número total de microestados. No primeiro macroestado, eu tenho um total de 4, no segundo 12 e no terceiro 4. Se eu somar tudo, eu tenho um total de 20 microestados. Então, a probabilidade de cada microestado ocorrer é 1 sobre 20. Como no primeiro macroestado eu tenho 4 microestados, a probabilidade do primeiro macroestado, ou seja, I igual a 1, P1, ocorrer é 4 vezes 1 sobre 20, ou seja, 4 sobre 20. Para o segundo macroestado, eu tenho 12, cada um tem probabilidade de 1 sobre 20, 12 vezes 1 sobre 20, 12 sobre 20. E, finalmente, o terceiro macroestado, mesma coisa que o primeiro, 4 sobre 20. O que faz sentido, né? Porque se eu somar
todos os elementos dessa coluna, ou seja, somar todas as probabilidades, eu tenho que ter 100%. Tá? E é o que dá. 20 sobre 20 é 1, que é 100%. Bem, essa última entrada aqui nessa tabela, essa última linha, eu escrevi esse N de E, que significa a média do número de partículas que tem energia E. Tá? Então, vamos contabilizar isso. Então, suponha que eu queira pegar a energia E igual a zero, calcular a média desse número de partículas que vai ter essa energia. Ou seja, se eu fizer medidas, na média, qual é o número de partículas que eu vou medir com essa energia E igual a zero? No nosso exemplo simples, é fácil fazer esse cálculo. A gente vai pegar, né, para E igual a zero, por exemplo, tá? O primeiro macroestado, eu tenho 3 partículas com energia E igual a zero. Só que elas têm probabilidade, esse macroestado tem probabilidade de ocorrer 4 sobre 20. Pronto. Essa é a contribuição do primeiro macroestado. No segundo macroestado, eu tenho 2 partículas. Com que probabilidade? 12 sobre 20. E, finalmente, no terceiro macroestado, I igual a 3, eu tenho uma partícula com energia igual a zero, portanto, 1 vezes o peso desse macroestado, que é 4 sobre 20. Se eu somar tudo isso, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 4, 12, então 36, mais 4, 40 sobre 20, é igual a 2 partículas. É exatamente a entrada que está aqui, 40 sobre 20. Bom, eu posso fazer a mesma coisa para a energia E igual a ΔE, certo? Eu não vou fazer a conta de novo, mas é fácil ver que para essa energia, o primeiro macroestado não contribui com nada, tem 0 partículas. O segundo contribui com uma partícula, peso 12 sobre 20. E o terceiro contribui com 3 partículas, peso 4 sobre 20. Então, 3 vezes 4, 12, mais 12, 24, 24 sobre 20, que é a entrada que está aqui. E assim por diante. 2 ΔE, só tem um macroestado que contribui, 12 sobre 20, dá 12 sobre 20. E igual a 3 ΔE, só tem um também que contribui, que é o primeiro, então 4 sobre 20. E igual a 4 ΔE, nenhum contribui, 0 sobre 20. Se você somar todas essas entradas, novamente, o que você vai ter? 40 mais 24, 64, mais 12, dá 76, mais 4, 80, dividido por 20, dá exatamente o número de partículas que a gente tem no sistema, que é igual a 4, como era de se esperar. Né? Claro, esse exemplo, novamente, é um exemplo simples, mas ele é suficiente para vocês enxergarem essa brincadeira, as definições de macroestado, microestado, como que a gente contabiliza esses macroestados e microestados, as probabilidades de cada microestado e de cada macroestado, e finalmente médias, nesse caso, do número de partículas com energia aí. Bem, de acordo com esses resultados que a gente obteve, se a gente colocar isso num gráfico, então aqui a gente tem N, né, como função da energia. O Resnick usa também N', vamos esquecer isso aqui, estou fazendo tudo N. Tá? Porque esse gráfico eu peguei dele. Mas para energia igual a zero, a gente viu que a gente tinha uma média de 2 partículas. Tá? Isso aqui, lembrando, é a média de partículas com energia E. Para energia ΔE, 24 sobre 20, que é 1,2. Para energia 2 ΔE, o resultado era 12 sobre 20, que é 0,6. Para 3 ΔE é 4 sobre 20, que é 1/5. E para 4 ΔE, N igual a zero. Então, esses são os pontos daquela tabela. Essa curva que está aqui é a curva que melhor se ajusta a esses pontos, certo? Que é, na verdade, uma exponencial. Bom, claro, esses pontos foram ajustados por uma exponencial com o coeficiente A que dá o melhor ajuste, e E0, escolha de A e E0 para dar o melhor ajuste.
Com essa quantidade de pontos, eu poderia ajustar essa curva por esses pontos por várias curvas, né. A exponencial, é claro, é escolhida porque a gente sabe que se eu fizer uma tabela com muito mais partículas, com um alcance de energia muito maior, tá, e fizer o ΔE indo para zero, primeiro, ΔE indo para zero vai implicar que eu tenho um espaçamento desses pontos diminuído, vai ser muito menor o espaçamento. Eu vou obter resultados que estão mais próximos de uma curva contínua. Então, esse seria o primeiro passo. E aí, aumentar o número de partículas, aumentar bastante, né. Aí eu ia ter uma distribuição com vários pontos aqui, e aí sim, a exponencial seria a curva que se ajusta muito melhor. O fato do ajuste ter sido feito com uma exponencial decrescente é porque a gente vai argumentar daqui a pouco que a exponencial é a única curva que obedece a certos requisitos, como a gente vai ver. Bem, quando uma partícula interage, né, nesse sistema, ganhando energia, por exemplo, ela faz isso tirando energia de outras, né, do resto das partículas. O único requerimento é que a energia total seja conservada. E tirando esse requerimento, essa exigência, as partículas são independentes uma da outra. Ou seja, em particular, não existe nenhuma proibição, né, ou vínculo sobre mais do que uma partícula ocupando um estado de mesma energia, como a gente já viu na tabela anterior. Eu posso ter N partículas ocupando um estado de mesma energia, ou nenhuma, tá certo? Então vamos considerar agora duas partículas desse sistema. A probabilidade de encontrar uma dessas partículas com energia E1, a gente vai designar por F de E1. E a probabilidade de encontrar a segunda dessas partículas com energia E2, F de E2. Bem, essa distribuição de probabilidade F é a mesma para as duas partículas, já que elas são idênticas, né, têm todas as mesmas características e só diferem da energia. Portanto, a distribuição de probabilidade é a mesma. Por isso eu uso o mesmo F. Só tem valores diferentes por causa dos valores possíveis diferentes da energia. Assim, a probabilidade de obter uma partícula com energia E1 é independente da probabilidade de obter a partícula 2 com energia E2. Nessa situação, né, que a gente sabe probabilidade, a teoria de probabilidade, é que se eu tiver uma partícula com energia 1 e uma partícula com energia E2, eu posso dizer que a probabilidade F de E1 vezes F de E2. Então, esse produto é a probabilidade de encontrar uma partícula com energia 1 e a outra partícula com energia E2. Como no lançamento de duas moedas, né? A probabilidade de uma moeda sair com cara e a outra sair com cara também é o produto das duas probabilidades, que é metade vezes metade, ou seja, 1/4. Porque a probabilidade de uma independe da outra. Então, aqui é a mesma coisa. Bem, vamos considerar agora todos os macroestados para os quais a soma das energias dessas duas partículas seja E1 mais E2. Só que agora essas duas partículas vão compartilhar em cada um desses macroestados essa mesma soma de maneiras diferentes. Como a gente viu naquela tabela, você pode ter uma soma de energias dando um certo valor, mas diferentes microestados levam a esse resultado, essa mesma soma. Bem, pela conservação de energia, o restante do sistema vai carregar uma quantidade de energia que é a mesma para todos os macroestados, ou seja, a energia total menos E1 mais E2. Isso vale para cada um dos macroestados, portanto, esses remanescentes têm o mesmo número de modos, né, que eles vão dividir essa energia restante entre os seus constituintes, né, inclusive o mesmo número de partículas. Portanto, a probabilidade para esses microestados, né, que carregam uma energia E1 mais E2, e a maneira como ela é dividida entre as duas partículas, de certa forma,
ela só pode diferir da probabilidade com aqueles outros microestados em que E1 mais E2 é dividido de maneira diferente, somente se esses diferentes modos de dividir essa quantidade de energia E1 mais E2 ocorrer com probabilidades diferentes. No entanto, a gente já assumiu que todos os microestados ocorrem com a mesma probabilidade, certo? E, portanto, a conclusão é que todos os microestados em que essa soma E1 mais E2 é compartilhada entre as duas partículas e ocorrem com a mesma probabilidade. Não importa quais são esses microestados, a probabilidade tem que ser a mesma. Bom, o que isso significa? Significa que para esses microestados, a probabilidade tem que ser uma função de E1 mais E2. Não pode depender de como esse E1 mais E2 é compartilhado entre essas duas partículas. A gente vai chamar essa probabilidade, então, de H de E1 mais E2. Mas, como a gente já viu, essa probabilidade é também F de E1 vezes F de 2. Ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula com energia E1 e a outra partícula com energia E2 é igual à probabilidade de encontrar duas partículas cuja soma das energias é 1 mais E2. A única função que tem essa propriedade, cujo produto dessa função de E1 vezes a função de E2 é igual a uma função de E1 mais E2, é a exponencial. Ou seja, em outras palavras, esse resultado implica que a função probabilidade da energia, distribuição de probabilidade, é uma certa constante vezes uma exponencial, ou seja, exponencial decrescente com a energia. Ora, a gente espera que essa probabilidade seja proporcional ao valor médio do número de partículas com uma determinada energia, tá certo? Por isso, esse resultado justifica aquela expressão de n como função de e cair exponencialmente. Aí você poderia perguntar, bom, uma função exponencial com argumento positivo também levaria a, a esses mesmos resultados que você argumentou aqui. É verdade, só que se tratando de probabilidades, tem que lembrar que uma exponencial positiva cresce indefinidamente. Né? E não é o que a gente espera de uma distribuição de probabilidades, tá certo? Então, a única solução possível é essa daqui. Essa distribuição de probabilidade é o que é conhecida como distribuição de Boltzmann. Boltzmann usou o cálculo de variações, né, para mostrar esse resultado de maneira muito mais geral e obteve o valor da constante E0, independente da natureza das partículas envolvidas. O que ele obteve foi E0 igual a kT. A gente pode obter, por exemplo, no caso de osciladores harmônicos, vou fazer em seguida, mas o resultado é muito mais geral do que simplesmente um sistema específico. Bom, considerando os osciladores harmônicos simples, né, e se eu quiser calcular o número provável de osciladores que têm energia entre E e E mais dE, eu multiplico a distribuição de energia pelo intervalo de energia, dE. Bem, a partir daí eu posso calcular a energia média para esses osciladores, ou seja, E médio. Quem é o E médio? Como eu estou falando de uma distribuição contínua de energia, eu integro no intervalo desejado o número de osciladores nesse intervalo, multiplico por E, que é a energia do oscilador. Observe que N de E vezes dE aqui entra como um peso, né, para esse cálculo. No nosso caso, a energia vai de zero a infinito. Claro que eu tenho que dividir pelo número total de osciladores.
Exatamente como no exemplo que a gente fez, onde a gente tinha um conjunto pequeno de partículas com intervalos discretos de energia. Aqui é contínuo, é a única diferença. Se no caso discreto da nossa tabela a gente pegava a energia, multiplicava pelo número de microestados com aquela energia dentro de um macroestado, somava, né, esse produto para todos os diferentes macroestados e dividia pelo número total de microestados, a gente obtinha a energia média. Foi o que a gente fez no caso discreto. Bem, usando então a expressão para n de E, e ainda o seguinte truque, menos a derivada com relação a alfa do logaritmo neperiano da integral de e elevado a menos b alfa dB, né? O que é isso? Bom, se eu derivar o logaritmo, derivado do logaritmo é 1 sobre o argumento, que é esse fator aqui no denominador. Tá? 1 sobre o argumento. Vezes a derivada do argumento. Sinal menos carrega para cá. Derivada do argumento é a derivada com relação ao alfa dessa integral aqui. Tá? Só que a derivada de uma integral é igual à integral da derivada. Por quê? Porque a integral é uma soma. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu posso entrar com esse operador dentro da integração. Então, derivar a exponencial é fácil. Derivada com relação ao alfa, né? Cai o menos b, então, senão o menos morre, com b aqui, e sobra a própria exponencial, vezes dB, e copio o denominador. Observem que, se eu fizer aqui, vou colocar até uma caneta diferente, se eu fizer o B, identificar o B com o E, certo? E o alfa com 1 sobre E0, eu tenho exatamente a integral que eu quero aqui em cima. Tá certo? Então, é só identificar o B com E e o alfa com 1 sobre E0. Certo. E do que isso me ajuda? Bom, quem é então o ln disso daqui? Vamos calcular o ln disso daqui. Então, o ln dessa integral é o seguinte. A integral de e elevado a menos b alfa é menos, com relação a b, né? É menos 1 sobre alfa e elevado a menos b alfa, certo? Porque é só derivar essa função, você tem o integrando. Deriva com relação a b, cai o menos alfa, né, que mata esse termo aqui, dá um fator 1, e sobra a exponencial de menos e elevado a menos b alfa. Só que essa integral é uma integral definida, então, na verdade, aqui eu tenho esse resultado da integral calculado entre 0 e infinito, e depois eu tomo o logaritmo. Bom, a exponencial com b indo para o infinito dá 0. Menos, com esse menos dá mais, essa exponencial calculada em b igual a 0, ou seja, isso dá o ln de 1 sobre alfa e calculado em 0 dá 1, que é a mesma coisa, menos ln de alfa. Agora, usando aqui menos d alfa desse resultado, que é menos ln de alfa, é igual à integral que eu quero calcular, b elevado a menos b alfa dB sobre e elevado a menos b alfa dB, tá? E trocando b é o E, né?
Vou trocar o B e o alfa. Então, isso fica DE e o alfa 1 sobre zero, fica E sobre zero, zero infinito, zero infinito. Tá? Essa integral do lado direito, essa relação do lado direito é que eu quero calcular. Mas eu sei quem é que está do lado esquerdo. Né? Esse menos com esse menos dá mais. Derivada do ln é 1 sobre alfa. Esse aqui é 1 sobre alfa. Só que quem é o alfa? Alfa é 1 sobre epsilon zero. É zero, então isso aqui é simplesmente é zero. Ou seja, essa relação entre essas integrais que eu queria calcular ali em cima, nada mais é do que o próprio E0, que é igual à energia média, né, por definição. Por definição, porque essa daqui é a definição de energia média. Portanto, o E0 é a própria energia média de um oscilador. Nesse caso, um oscilador harmônico. Bom, lembrando do teorema de partição de energia a uma temperatura T fixa, ou seja, a temperatura de equilíbrio, a energia média de um oscilador harmônico, né, Kt, meio de Kt para cada grau de liberdade. Tá certo? Você tem um grau de liberdade para energia cinética, outro grau de liberdade para energia potencial. Então isso implica que o E0 igual a Kt. Bom, Boltzmann chega a um resultado como esse de uma maneira completamente independente para qualquer situação, não somente para um oscilador harmônico, como a gente chegou aqui. Dessa forma, a nossa distribuição de energia pode ser escrito com A e elevado a menos E sobre Kt. Essa é a famosa distribuição de Boltzmann. E observe que a gente não precisou saber quem era essa constante A em nenhum momento para fazer esse cálculo. Essa constante, é claro, ela é sempre escolhida de uma maneira conveniente. Mas se a gente lembrar que isso me dá o número de osciladores com energia E, né? E que a probabilidade de encontrar um determinado oscilador com uma energia E, vamos escrever assim, a probabilidade de E, né, é proporcional a N e E, então eu posso escrever uma certa constante B elevado a menos E sobre Kt. Certo? Muito bem. Aqui a constante B pode ser determinada porque eu estou falando de uma probabilidade, não estou falando mais de número de osciladores, uma determinada energia aí. Tá? Então, nessa situação, posso fazer o seguinte: essas energias possíveis vão de zero a infinito, integral P de E de zero a infinito dE, o que dá 1. Fazendo esse cálculo, a gente chega à seguinte coisa: P elevado a menos E sobre Kt dE, zero a infinito, tem que ser igual a 1. Portanto, P, essa integral fácil de calcular, com a função cuja derivada vai dar esse integrando, é menos Kt elevado a menos E sobre Kt, zero a infinito. Portanto, B, a exponencial no infinito dá zero, sinal menos com limite inferior dá o sinal mais, Kt exponencial de zero é 1, portanto isso é igual a 1, implica que B é igual a 1 sobre Kt. Está aí o valor da constante B, que
nos permite interpretar P de E como uma probabilidade de fato. Então, a forma especial da distribuição de Boltzmann que a gente vai usar nas derivações na próxima aula vai ser a seguinte: distribuição de probabilidades. Um certo elemento de algum conjunto, alguma partícula, encontrado com uma energia E, é igual a E elevado a menos E sobre Kt dividido sobre Kt. Então, essa é a distribuição de probabilidade de Boltzmann, que é uma distribuição de energia para uma temperatura T fixa de equilíbrio do sistema. E esse resultado nós vamos usar na próxima aula para mostrar a abordagem de Planck, quantizando a energia e assim resolvendo o problema da radiação de corpo negro.